Vou apresentar aqui a Fernanda e a Ana Paula, começando pela nossa estrela Fernanda Liberali. Muito obrigada, Fernanda. É uma honra ter você aqui conosco hoje. A Fernanda é formadora de formadores, pesquisadora e professora da PUC São Paulo, no Departamento de Ciências da Linguagem e Filosofia, no LAEL, na Formep, possui graduação em Letras pelo FRJ, mestrado e doutorado em LAEL pela PUC São Paulo, pós-doutorado pela Universidade de Helsinki, pela Universidade Livre de Berlim e pela Rutgers University. Além disso, ela é membro do Eastside Institute Associates e do Global Network da Universidade de Leeds, coordenadora geral dos projetos nacionais de extensão e pesquisa, Programa DigitMed e Projeto Brincadas e cofundadora da Global Play. E a Ana Paula, que é nossa assessora pedagógica da equipe BI Bilingual Education. A Ana Paula Nogueira, ela é coordenadora bilíngue no BI, possui magistério em educação, bacharelado em relações internacionais e licenciatura em inglês e italiano, TESOL pela New York University, e está concluindo o curso de pedagogia. Pós-graduanda em educação bilíngue, só falta o TCC, isso é importante, né, Ana Paula? Tem experiência com a educação bilíngue, tradução e ensino de língua inglesa para todos os segmentos. Possui nível de inglês C2, além de ter vivido fora do Brasil por 8 anos. Então, bem-vindas, meninas. É um prazer tê-las conosco aqui nesse debate muito importante, né, e interessante para nós da área de educação bilíngue. Muito obrigada. Obrigada. Eu acho que a gente já pode começar, Nanda, pensando o que é educação bilíngue no Brasil. Muito bom. Primeiro, eu queria, então, agradecer ao BI pelo convite, dizer que estou feliz de estar aqui com gente de tantos lugares, com a Ana Paula, que é uma querida, com quem eu convivi no curso que eu dei no Singularidades, e a gente está aí nessa luta por uma educação bilíngue, que seja uma educação bilíngue para todos, justa, transformadora. Eu acho que isso é uma questão muito, muito importante. Falar de educação bilíngue é uma coisa que me agrada bastante, porque historicamente eu entrei de gaiato no navio. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Que eu entrei na educação bilíngue porque eu era formadora de professores e tinha pesquisado isso, e porque tinha estudado letras. Então as pessoas achavam que eu poderia fazer formação em educação bilíngue. Num momento em que a questão da educação bilíngue para línguas de prestígio estava surgindo com força no país, lá no início dos anos 2000, final dos anos 90 e tal. Essa questão toda ela é importante porque parece que é só agora que educação bilíngue é uma questão importante, mas não é. Educação bilíngue no Brasil sempre existiu, afinal de contas, nós viemos aqui invadir a terra dos indígenas, né? E eles já falavam uma língua e a gente já veio para impor uma outra, que é, né, historicamente um processo de colonização que se mantém até hoje. E hoje a gente tem a pretensão de achar que a língua do país é o português, quando a gente sabe que neste país são muitas as línguas que circulam. Além das várias línguas indígenas, a gente tem aí também a Libras, a gente tem a língua dos imigrantes, que trouxeram aqui muitas transformações, e como diz, a gente estava falando da Lélia Gonzalez, né? A gente tem o pretuguês, né? Então, e a Méfrica Latina. E a Méfrica Latina. Então, se a gente tem essas características, a questão é, a educação bilíngue é a nossa constituição, é o que somos, o que vivemos. A gente vive essa multiplicidade de línguas o tempo inteiro. E se a gente for olhar, até em termos de português, né? Lembra quando teve aquela brigalhada toda, porque num livro de português tinha uma conjugação, uma concordância considerada errada, né? Os livros, e aí gerou toda aquela polêmica. O que é isso? São duas línguas circulando? O que está rolando aí, né? Então, quando a gente fala de produção, né, de significado, a gente está falando de múltiplos recursos. Portanto, a gente está falando aí que estamos num país bilíngue, multilíngue, interlíngue
translingüe, como diz a Ofélia. E num país assim, a educação deveria refletir isso, portanto, ser uma educação pluri, multi, translingüe, né? Só que, dos tempos para cá, a gente tem tido esse boom da educação bilíngue. E quando normalmente as pessoas falam, e está aí o documento que o MEC soltou, né, aí das diretrizes para também reforçar essa ideia, de que bilíngue é bilíngue como línguas de prestígio, ou bilíngue de elite, ou bilíngue, na maior parte das vezes, voltado para o ensino de inglês. E a gente sabe que educação bilíngue é muito mais do que isso. Tem a ver com contextos de imigrantes de crise, que a gente tem vários. Eu estou agora envolvida com um projeto internacional para trabalhar com migrantes de crise. Né? Como é que é isso que a gente tem nas escolas públicas, por exemplo, tantos falantes de espanhol, de crioulo, haitiano, de tantas outras línguas circulando, ao mesmo tempo que você tem aí também nas fronteiras toda essa coisa do Guarani, por exemplo, né? Você pegar aí a fronteira ali em Foz do Iguaçu, Guarani, espanhol, português e outras tantas possibilidades convivendo. Você tem e também a gente tem as línguas de prestígio, né? Que é aí sim um boom recente, né? Que é das escolas bilíngues com inglês, espanhol, alemão, francês como uma língua adicional que tem um prestígio internacional importante e que oferece para um grupo mais privilegiado, digamos assim, a possibilidade de uma ascensão. Então, nesse sentido, a gente também tem aí uma questão para pensar, né? O que é isso? Quando surgiu mais fortemente isso no Brasil, eu lembro que a Anne-Marie Merrier, que é uma parceira nossa da Colômbia, ela trazia muita discussão da diferença entre intensificação de língua e educação bilíngue. Isso ainda é muito, muito Muito forte. confuso ainda, né, Fernanda? Não é? Porque as pessoas ainda acham que se eu aumento a carga horária de inglês na grade da escola, eu estou fazendo educação bilíngue. Então, eu intensifico. Eu tinha 2 vezes por semana de 40 minutos, coloco todos os dias 50 minutos, aula de inglês, e eu estou com educação bilíngue. Esse é um modo de entender que as pessoas têm. Também acontece isso com imigrante. Então, eu vou dar umas aulas em crioulo, vou dar umas aulas de português para estrangeiro, e aí tô tendo, né, educação. Isso não caracteriza a educação bilíngue, segundo os estudos de educação bilíngue. Aquilo que se denomina educação bilíngue é uma educação que acontece para trabalhar os vários conteúdos escolares, os vários saberes, modos de agir, tal, em mais de uma língua. Então, eu vou aprender sobre as grandes guerras e as grandes revoluções, eu vou aprender isso em mais de uma língua, com várias perspectivas, com várias possibilidades de compreensão. Não é só em uma língua, vou aprender em inglês e vou aprender em português. Então, o que é do Brasil eu leio em português, o que é internacional eu leio em inglês, que também é uma divisão que o pessoal faz às vezes. Também não é pertinente, porque é muito bom ler, por exemplo, o que nesse momento histórico dizem fora do Brasil sobre o Brasil. Então, às vezes, é melhor você ler também fora o que diz aqui e ler o que se diz no Brasil sobre fora. Então, como é que as línguas te ajudam a entender os momentos históricos? Porque não é só um viés de língua, mas de forma de entender o mundo por meio da língua. E a mesma coisa vai para todas as áreas, matemática, história, geografia, ciência. Eu prefiro pensar fora dessas caixinhas e pensar nos vários modos de vida que a gente aprende na escola e como que a gente aprende isso por perspectivas que te dão mobilidade, tanto numa língua quanto na outra, quanto na experiência de viver, independentemente de esta ou aquela língua, porque fica muito encaixotado, né? A gente quer tudo dentro de questão, 2 horas para essa língua, 3 horas para aquela língua, 4 horas para aquela, sei lá. E quando viver, ele é muito mais fluido, né? Bom, mas eu falo demais, deixa você perguntar. Não, mas maravilhoso, porque é exatamente isso. Agora, você falando sobre isso, você não acha que também a nossa formação de professores encaixota os professores para a gente diminuir um pouquinho? Como é que a gente vai diminuir um pouquinho, tirar esse caixote? Porque se o professor não consegue ter esse repertório, como é que ele vai passar esse repertório para os alunos? Como é que Sim, você acha?
isso é uma coisa muito complicada. Eu que estou na universidade, eu vejo a dificuldade que é, porque o cara que faz letras, esse é o ponto, assim, grave da questão. Quando o cara faz letras, como é que ele vai, depois da aula de matemática, história, geografia, se a nossa educação é fragmentada? Você sai da escola e você que vai fazer letras, fala assim, agora não quero mais saber esse negócio de matemática na minha vida. Deus me livre disso. Tem muita gente. Eu, por exemplo, Fiz adorava letras, sou de matemática. humanas. Exato. Eu adorava matemática, adorava, mas odiava física. Então, se alguém me dissesse agora, você agora, professora de inglês, formada, nessa escola bilíngue, vai dar aula de física, eu falo, pode me botar no qualquer lugar que isso eu não vou fazer nunca, que eu não tenho capacidade. Então, assim, a nossa educação, como você falou, é fragmentada. E mesmo, cara, eu vejo, a minha filha teve a chance e oportunidade de sorte de fazer letras e pedagogia ao mesmo tempo. Então, se tornou professora de escola bilíngue com a condição de ter estudado aquilo que em pedagogia você precisa para poder minimamente fazer o trabalho das várias áreas, né, do professor polivalente, e fez letras, então pode dar aula nos outros níveis a partir do sexto ano. Mas não é a realidade de todos os professores. Alguns estão correndo atrás, fazendo aquela complementação de pedagogia, complementação de letras, mas o ponto é que a nossa educação não nos forma para ensinar as pessoas para a vida. Ela coloca a gente dentro do caixote, da caixinha, da cápsula, como eu gosto de dizer, das áreas. Então, isso aqui é matemática, isso aqui é história, geografia, ciência. E não tem atravessamento. Quando você vai ver a forma de trabalhar, você não trabalha por projetos de inserção no mundo, você trabalha por projeto de água, e aí é em ciências. Projeto de, sei lá do que, mas mesmo quando é projeto, é encaixotado. E o movimento de integrar é difícil. Há escolas que fazem uma tentativa, mas o próprio, se você for pensar que mesmo a base, mesmo as diretrizes estaduais e tudo mais, estão sempre divididas pelas áreas. A nossa formação é dentro da área, matemática na matemática, história na história. Isso vai dificultando. Então, aí vem o papel da escola como formadora de professores na formação contínua. Porque a caixa que a pessoa carrega por conta do modo como a universidade é estruturada precisa ser quebrada nas práticas da escola, na construção conjunta de projetos de viver e de ampliar e expandir o modo de viver com o apoio das múltiplas áreas, né, dos múltiplos saberes. É o que fala o Boaventura Souza e Santos sobre a ecologia de saberes, é o que fala Catherine Walsh sobre a interculturalidade, a possibilidade de cruzar as fronteiras de todas as áreas, de todos os saberes, não só de área, mas também de quem tem direito a dizer que aquilo é saber relevante. Porque também a gente fala assim, é só o que está na escola. Você não vai pegar o conhecimento indígena para ensinar, porque você acha que isso não tem valor. Só que não é assim que a gente vive a vida, né? A vida é muito mais ampla e os próprios alunos trazem saberes muito variados. Não é que eu vou desprezar o conhecimento científico acumulado historicamente, mas eu vou ampliar para compreender as questões várias do viver de maneira ampla, para que a gente expanda, porque o problema da escola tem sido essa construção de um cabeção, né? A pessoa se torna um cabeção e uma ação é como se o corpo fosse pequenininho, sem ação, e a cabeça fosse gigante, porque pensa, fica cheio de conhecimento, mas com pouca... isso não se torna uma coisa que você falou, isso não se torna repertório, isso se torna um bloco na cabeça da pessoa. Porque para ser repertório tem que se tornar um recurso acessível, né? Que eu posso acessar quando eu estou vivendo. Então, eu vim falar aqui hoje para vocês. Eu estudei um monte de coisas ao longo da minha vida. Como é que a gente conversa aqui? Como é que eu acesso? O que é desse tantão que eu li? Eu não está lá, não, eu tenho que pegar ali no livro para poder, não. O que desse tantão se tornou recurso para eu ter essa conversa com você? E para, nesta conversa, poder de alguma forma contribuir para a reflexão. Essa é a questão. Como é que a gente contribui para o aluno viver a vida de uma forma mais justa, mais equânime, mais buscando aquilo que a gente diz, né, em sintonia com a natureza, né, como parte dessa natureza, um bem viver, que é o que nos ensinam os nossos
povos ancestrais. A gente é parte da natureza, portanto, a gente precisa compor com ela. Como é que a educação nos faz compor com esse viver, né? Então, Isso é uma coisa que você me lembrou, que eu ouvi de alguém, assim, lá no Singularidade, que a Ofélia sempre fala, que a educação sempre tem que ser crítica, né? sem dúvida. Como é que a gente consegue oferecer recursos para os alunos de prestígio ou que não tenham essa possibilidade de estar numa escola de prestígio, ou até estão através de bolsas, ou porque as famílias fazem um maior esforço para que eles estejam lá? Como é que a gente consegue levar essa educação? Eu posso chamar isso de intercultural, eu posso chamar isso desse daltonismo, né? Eu lembro de já ter visto isso em algum lugar, esse daltonismo. Como é que a gente consegue exatamente abrir, ampliar essa visão, esse horizonte? Isso é muito significativo. Eu acho, hoje eu estava falando, tem um conceito vigotskiano que eu gosto demais, que é o de Perezvani. Eu acho que você já me ouviu falar dele, né? Que é uma palavra russa que é traduzida como viver através, como vivência. É uma palavra que também vem do Stanislavski, que também é russo, né? Porque a gente não tem uma palavra que tenha esse significado, que é assim: eu experimento uma coisa com você, eu vivencio, a gente vivencia uma coisa aqui junto, e no teatro tem muito isso, e isso tem um impacto sobre mim. Eu vivo, eu posso nem estar fazendo aquilo de verdade, mas aquilo me atravessa e me transforma. Não é só conhecimento para ficar na minha cabeça de saberes, mas é um conjunto de experiências. O Paulo Freire já falava isso também, falava da importância da imersão na realidade. A Bell Hooks, seguindo na mesma linha, na mesma tendência, na mesma coexistência, digamos assim, epistemológico-científica do Walter Mignolo, da Catherine Walsh, eles vão dizer: você precisa partir da vida que se vive. Então, não importa se o menino vive na favela, se o menino vive na Praia da Barra, de Ipanema, se ele vive onde quer que seja, como é que a gente traz a vida para ser a experiência ponto de partida? E como é que a gente faz com que multiplicidades de viver sejam recuperados? Me lembro de uma coisa, vou dar um exemplo muito simples que a gente fez. Eu tenho projetos que eu misturo tudo quanto é tipo de gente. Então, a gente tem aluno de escola pública, de escola milionária, de escola de imigrantes, de escola de surdos, todo mundo junto. E ali a gente fez uma brincadeira que era assim: como é que a gente poderia combinar um rolê, de sair um passeio? E aí a gente fez fichas de RPG. Cada ficha tinha lá, a gente queria trabalhar com matemática, com cálculo de budget, essas coisas, como é que eu calculo quanto tem, quanto tempo leva, quanto gasta, como é que... para fazer essa ideia. E fazer cálculos matemáticos. E aí a gente queria que eles percebessem os cálculos e principalmente as tabelas que a gente consegue fazer no Excel a partir de uma situação da vida concreta. Então a gente fala para eles: ó, agora vocês vão ter que pensar num passeio junto. Vocês têm que decidir um lugar, vocês têm várias opções e vocês vão partir do lugar onde vocês moram. Só que as circunstâncias de vida de vocês serão essas dos cartões. Então, um menino milionário recebeu um cartão que dizia que ele tinha R$ 5 no bolso, um vale-refeição e uma outra coisa qualquer lá. O outro menino que vivia numa favela, numa periferia aqui de São Paulo, recebeu um dizendo: você tem R$ 100 livres para você gastar, você tem uma moto com o tanque cheio, e você tem sei lá o quê. E cada um foi recebendo. E a gente disse: agora vocês vão para lá e resolvam como que vocês vão fazer isso. Todo mundo tem que participar, a questão é essa. Então a gente colocou nessa brincadeira uma circunstância que você, que é milionário, de repente se viu sem ter condições de realizar. O outro que... E eles tinham que negociar, então eles tinham que argumentar como é que vai aqui, por que vai ali. Então, normalmente, eles começavam falando assim: não, vamos num karaokê. O outro: não, vamos num boliche. Quando eles iam fazer os cálculos e perceber o que eles tinham de dinheiro e fazer todo o projeto financeiro para viabilizar aquela situação, eles se percebiam incapazes. Então, eles se colocavam numa situação, tanto aqueles que tinham condições como aqueles que não tinham, e que ali naquela situação estavam vivendo situações diferentes, tinham que experimentar fora da caixa.
tendo que lidar com uma situação quase real, teatralizada, mas que gerava a opção de pensar matemática em prol da vida. Então, eles fizeram tudo isso, brincaram, viram. Aí a gente falou, mas como que não deu para pagar? Isso, dava isso, não dá. Daí eles calcularam, eles perceberam que quanto mais pobre, mais longe dos centros onde o lazer acontecia, mais gastos para chegar até lá. E quais as implicações disso? A partir dessa brincadeira, eles tiveram que fazer atividades semelhantes nas escolas. Então, tiveram que combinar um passeio e fazer todo o quadro, a tabela de gastos, de tempos, de não sei o quê. Matemática, gente, que poderia ser em qualquer língua, tá certo? Mas, ao fazer isso, eles perceberam, por exemplo, a escola que tinha mais, com poder aquisitivo mais alto, sozinha, gastou mais do que todas as outras juntas. E eles tiveram que fazer uma reflexão sobre isso. Por quê? Como é que acontece isso? O que faz com que isso seja possível e outros... Então, esse tipo de reflexão que coloca todo mundo em análise da vida. Não deixamos de ensinar a matemática que tinha que ensinar, não deixamos de ensinar o Excel, não deixamos de trabalhar os conteúdos que precisavam ser trabalhados, mas nós fizemos com que eles experimentassem, em primeiro lugar, numa imersão numa coisa da vida. Vou dizer para vocês que esses alunos depois fizeram festas para os colegas que não tinham grana. Eles criaram mecanismos de usar aquela tabela de cálculo de budget, que eu esqueci a palavra em português, para poder fazer práticas entre eles. Então, fizeram festa de aniversário, saíram para passear, se tornaram mais unidos e com condições de viver a vida de uma outra maneira e com uma criticidade, porque daí leram sobre isso. O que faz com que as pessoas fiquem mais periféricas em relação a tudo que é cultural e que é de lazer e que impede cada vez mais que essas pessoas tenham acesso. Então, isso vai tornando as pessoas mais sensíveis a realidades múltiplas. E essa ideia de imersão e emersão, eles não só brincaram com essa realidade, mas compreenderam histórico-cientificamente o que isso significa. Então, eles puderam se posicionar. Tem uma fala do Paulo Freire que eu adoro. É preciso você fazer imersão na realidade, a emersão para a consciência histórica do que aquilo significa, para você fazer o ponto mais alto, a inserção, ou seja, assumir um posicionamento real na vida com segurança e com os recursos para viver, que aí a questão do repertório volta novamente. Então, a perspectiva intercultural é isso, é você trabalhar com essa multiplicidade de possibilidades de entender o mundo e fazer isso para você ser inserido na vida. Mas para isso você tem que emergir e aí sim construir as bases para essa inserção. É muito legal. Assim, resumindo, a gente tem que sair um pouquinho daquele lugar que a Antonieta adora falar, né, que é o Food and Festival, daquilo que a gente normalmente pensa como projeto, e tentar sair desse mundo e encarar esse mundo todo. Dá uma ideia para a gente de alguma sugestão pedagógica que o pessoal aqui possa pensar dentro da nossa realidade. A gente trabalha, por exemplo, com alunos desde o K3, vamos até o finalzinho do Fundo 2. Como é que a gente consegue fazer essa inserção, essa interculturalidade? Dá uma ideia para a gente. Olha, eu vou falar de uma coisa aqui. Vou dar algumas ideias de coisas que sempre me deixam, uau, eu gosto disso. Uma delas, por exemplo, se a gente pensar nos Ks da vida, nos pequenos, né, é a discussão que tem em todas as escolas sobre família. Você pode ficar naquela discussão careta da família, mamãe, papai, filhinho, branquinho, de cabelinho, lacinho na cabeça, ou você pode fazer uma perspectiva em que você apresenta o mundo e as múltiplas possibilidades de ser e dizer da família. O que é dizer da família? Porque, gente, é muito doloroso você ensinar mother, father, sei lá o que, son, daughter, num contexto em que o que você tem é grandma, ou mother and mother, ou qualquer outra organização que fuja aquela que é
o padrão do que a gente tem na caixinha. Então, como é que eu lido com isso? Como é que eu monto propostas em que eu trago experiências de diferentes famílias como forma de introduzir as crianças numa perspectiva intercultural e trabalhar a família de um outro lugar, em que eu mostro, poxa, como é que é? Como é que acontece as relações familiares? E aí eu posso fazer em pequenas coisas muito simples. Teve um projeto que a gente fez e que até agora Cláudia Hilsdorf Rocha, Antonieta e eu escrevemos um artigo sobre isso, que internacional, e o pessoal está encantado com o projeto, porque é um projeto muito legal, que a gente ensinou as crianças pequenas a ir para a cama. Olha que coisa besta, toda criança vai para a cama. Esse era o projeto Ir para a Cama. Nesse projeto a gente estudou, trabalhou com as crianças conhecimentos de linguagem, de ciência, de natureza e sociedade, de tantas coisas. Por quê? Porque a gente começou com as noções de higiene. São todas iguais, todo mundo vai para a cama igual, a cama é igual, as casas são iguais, o modo de todo mundo tem mamãe cantando historinha na beirinha da cama, todo mundo escova o dente, todo mundo. Quais são as práticas de ir para a cama que acontecem na sua casa? Quais são as práticas de ir para a cama que acontecem na prática do seu coleguinha? Quais são as práticas de ir para a cama que acontecem na Índia, na Inglaterra, no Canadá, na África do Sul, no Quênia? Como é que as pessoas vão para a cama? Quais são as práticas? É igual? O que esse jeitinho aqui da minha família tem de semelhante ou de diferente do da outra família? O que eu gostaria daquela família que eu gostaria de trazer para a minha? O que eu não gostaria de trazer para a minha? O que eu gostaria que outros levassem da minha como experiência? Como é que a prática de ir para a cama, em suas várias possibilidades, acontece? Então, eu estou falando dos pequenos. É uma coisa simples, mas eu posso expandir as possibilidades de viver pensando em diferentes lugares. Então, um lugar que é muito frio, todo mundo vai para a cama igual. No Rio, a gente vai para a cama igual vai a São Paulo, em São Paulo. É igual o que fazem na Austrália? Não é. Então, como é que é isso? Como é que é essa prática? E como é que a gente ensina a brincar? Então, vamos brincar de ir para a cama no Quênia? Como é que é? Agora vamos fazer um quarto, como acontece na Alemanha, ou na Alemanha do Sul, do Norte, porque também são muitas famílias diferentes na Alemanha, na Inglaterra, em todo lugar. Então, a gente constrói para as crianças a percepção disso, dessas mudanças. Se for falar por outro lado, como é viver o Covid-19 no Brasil? É a mesma coisa estudar no Brasil nesse momento, na periferia de São Paulo, que na Avenida Paulista? É a mesma coisa que no Nordeste? É a mesma coisa que na Amazônia? É a mesma coisa que no Quênia? É a mesma coisa que em Nova York? É a mesma coisa. Então, quais são as múltiplas formas de viver, as múltiplas experiências? E como que eu posso fazer isso com os meus alunos para eles entenderem os significados disso? Por exemplo, o que é essa questão do coronavírus? A gente está estudando coronavírus? Bom, o que é uma visão científica do coronavírus? O que é uma visão espiritual do coronavírus? O que é uma visão translocada do coronavírus? Quais são as múltiplas formas e por que isso acontece? Como é que eu estudo isso? Não porque eu vou determinar a escolha que o aluno vai fazer sobre essa ou aquela posição. Não é porque eu vou dizer para o aluno, terra plana é uma bobagem. Não, não é isso. Mas, considerando as experiências que esses alunos têm, como é que eu ofereço para eles chance de estudar essas possibilidades de entender as coisas e fazer escolhas, sabendo que escolher isso ou aquilo tem uma responsabilidade por trás. Eu não digo que é esse modo de agir ou aquele modo de agir e pronto, é assim que você tem que usar. Não. Qual é a atitude que você vai assumir frente a isso e quais as consequências disso? Você está pronto para assumir? Porque todas elas vão ter consequências. Então, é o aluno conhecer as possibilidades para que as possibilidades e os recursos eles estejam com ele, para que isso não seja só... não é só ele dizer assim, eu acho que isso faz bem à saúde, ou isso não faz bem à saúde. Não é essa a questão. A questão é, se você acha que faz bem, por que faz bem? Como que faz bem? Quais são as evidências disso? Se você acha que faz mal, por que faz mal? E aí, qual é a escolha que você
quer fazer frente às situações. Só para dar um último exemplo, a gente fez um trabalho com habitação e a gente fez uma parceria com um grupo dos Estados Unidos e eles estudaram a questão da habitação nos Estados Unidos e a gente estudou aqui, porque Nova York tem um drama, né, como é que chama? Gentrificação, né, que a gente tem aqui também, terrível. E a gente fez um trabalho com os meninos em cima daquele prédio do Paissandu. Lembra quando caiu o prédio do Paissandu, que pegou fogo ali no centro? A gente fez um trabalho muito interessante, porque eles estavam fazendo um trabalho sobre que bairro queremos, construíram lá os seus sonhos num pedacinho de papel. Nós pegamos o pedacinho de cada escola, pegamos esses papeizinhos e pusemos fogo no papel. E aí eles choraram, ficaram com raiva, revoltados. Como assim queimou nossos sonhos? Aí a gente falou assim, bom, então espera um pouquinho. Vamos ver um vídeo aqui. Aí mostramos a cena do Paissandu e tudo que aconteceu com as pessoas que perderam tudo, não um papelzinho com os sonhos, né, que facilmente reconstruir, mas a ideia de perda, e aí a ideia do capturar o aluno afeto cognitivamente, que é a ideia da Perejivane, vem daí. Capturado, a gente trouxe a situação do Paissandu e o que é uma situação de moradia como a que a gente vive no Brasil. A questão é ocupação, invasão. Qual é o sentido de posse e propriedade? Eles estudaram profundamente o conceito de posse e propriedade, leram sobre diferentes pessoas, viram pela perspectiva do ocupador, do ocupado, né, do que tem o terreno ocupado, dos vizinhos, viram vídeos, tentaram construir uma perspectiva do que seja posse, propriedade, ocupação, invasão, e daí eles receberam situações que eles tinham que vivenciar. Por exemplo, era um grupo que estava morando num prédio ocupado, que ia passar por um processo de retrofit, metade do grupo ia ficar, outra metade teria que sair. Eles tinham que decidir quem ficava, quem saía e por quê, usando os saberes que eles tinham estudado sobre ocupação, posse, propriedade, as leis. O outro era um grupo de políticos que tinha que, na Câmara de Vereadores, decidir sobre um terreno que estava sei lá, né, na disputa, em litígio, em disputa, sobre a questão da posse. Depois, o outro grupo era um grupo que uma pessoa comprou um prédio para fazer um centro cultural, mas nesse entre compra e não compra, um grupo ocupou. E eles tinham que negociar o que fazer, com quem ficava com o prédio e por quê. Tudo isso usando os saberes científicos, os saberes combinados, sempre pensando como é que isso faria sentido. Então, tentando pôr em prática, mesmo que de forma teatral, a possibilidade de entender a importância das escolhas e do uso dos saberes que a gente acumula para transformar a realidade. Então, não importa se esse aluno é um aluno da periferia, ou se esse aluno é um aluno da Paulista, ou da Zona Sul do Rio, ou da onde quer que seja. Como é que ele entende que aquilo que ele aprende é um conjunto de recursos para significar o mundo e para fazer a diferença no mundo? Seja a diferença para o bem ou para o mal, mas ele tem que entender que ele está fazendo escolhas e que os saberes são uma responsabilidade que você está trabalhando, né? Não é só conhecimento que vai cair na prova. Isso eu acho que a gente tem que superar, essa ideia do conhecimento que vai cair na prova. Isso é heteroglossia máxima, né? Literalmente a gente está deixando aquele sujeito monoglóssico, trabalhando ele para o heteroglóssico, sabendo falar várias, até dentro da língua dele. Até dentro da língua dele. Uma coisa, tem uma citação, até eu estava pouco antes da gente se encontrar, eu estava lendo uma citação da Bell Hooks que eu fiquei tão maravilhada. Ela fala assim, ela fala de um encontro que ela teve com o Paulo Freire e que ela diz que marcou profundamente a vida dela. E ela diz assim que o Paulo Freire é o do Ensinando o Pensamento Crítico? Não, esse aqui é o Ensinando a Transgredir. Esse também é ótimo. Esse que eu estou citando é Ensinando o Pensamento Crítico. Ela fala assim, que o Paulo Freire disse para ela que não podemos entrar na luta como objetos para depois nos tornarmos sujeitos. Olha que coisa forte. Porque muitas vezes o aluno entra na luta, né, na educação, como um objeto, alguém que vai se moldar aquilo que o professor espera, o pai, ou sei lá. Só que ela diz assim, isso mostra a importância da gente encontrar e
ter voz, que é isso que a questão heteroglóssica dá, é isso que a multiplicidade de linguagem te dá, a possibilidade de ter voz. Quando eu vou para um congresso internacional e eu posso usar os meus saberes de outras línguas, às vezes arranhando no espanhol, eu dou um show no espanhol, né? Fazendo um portunhol com inglês, tudo misturado, mas me viro. Quando eu faço, eu encontro a minha voz e eu defendo meu ponto de vista, porque não adianta saber a língua, não adianta saber inglês e você não ter voz, não encontrar a sua voz para poder dizer o seu pensar. Então ela fala assim, falar, ser capaz de nomear, é uma forma de reclamar para si próprio a sua posição de sujeito. Então, quando a gente fala que a gente está trabalhando de uma forma heteroglóssica, que a gente está trabalhando com múltiplas línguas, com multimodalidade, a gente não está ensinando outra língua, gente, para o cara falar bonitinho inglês. A gente está oferecendo a ele a oportunidade de um instrumento para erguer a voz, que é outro livro da Bell Hooks que eu gosto muito, que é o Erguer a Voz. Poder sair do lugar de silêncio. Eu tenho amigas pesquisadoras fantásticas que vão para congresso internacional e ficam lá naquela postura colonizada de coitadas, porque não se sentem confortáveis de usar o inglês macarrônico que seja, mas para dizer as coisas maravilhosas que elas têm para dizer. Então, como é que a gente tira os alunos desse lugar assujeitado, mas coloca num lugar de quem tem força para dizer aquilo que precisa dizer? Então, e isso a gente sabe que não tem a ver com proficiência só, tem a ver também com se sentir empoderado naquela língua para dizer. E às vezes uma pessoa que fala o inglês, que para muitos não seria o Oxford English, mas tem muito mais força de dizer do que o outro, que aí passou em primeiro lugar em todas as provas de língua. Então a gente tem que, não estou dizendo que não seja importante, é importante sim, a proficiência na língua. Se um aluno meu vai escrever uma tese, ou se eu vou escrever um artigo e eu não tenho inglês que seja de acordo com aquilo que é esperado para um artigo científico, eu não vou publicar, eles não vão aceitar. Então, é o Shakespeare. Teach me your language and I'll know how to curse you. Me ensina a tua língua que eu vou saber como te amaldiçoar. Mas é isso, eu preciso dos aparatos para poder significar e ser validado, mesmo que depois eu possa transgredir. O bom disso tudo é assim, você tomar posse para transgredir. Isso é o que quem faz muito bem na nossa música hoje em dia é não é? O Emicida, né? Que é um cara que usa da sua posição, de uma forma belíssima para usar a transgressão para se colocar e erguer a voz. E erguer a voz dele e junto com a dele um montão de voz. Né? E ali a gente tem um exercício multilíngue muito grande. Só ver o modo como ele compõe as músicas, Amarelo, Principia e tantas outras que são exemplos fortes dessa interculturalidade. Né? É muito bacana. Assim, Bell Hooks também fala, para você me ouvir, eu tenho que falar a sua língua, né? Uhum. Então, assim, como é que nós vamos ser um sujeito pensante, participante do mundo, se a gente não conseguir falar a língua deles também, qualquer que seja ela? Mas a gente também tem que se apropriar disso, né? Muito bacana. Então, assim, resumindo um pouquinho, a gente tem que mudar um pouquinho esse olhar que a gente tem da língua, né? Essa língua mais funcional, mais verb to be, mais present simple, present continuous, e vai seguindo aquele padrãozinho que nos foi ensinado para a gente mudar para essa função social de língua. Sim. Pensar na língua em função das atividades nas quais os sujeitos se engajam. Por que eu preciso língua? Então, em vez de partir assim, eu tenho que ensinar o verbo to be ou o present perfect, não. Eu preciso viver o quê? O que eu quero viver com essa língua? E aí, que gêneros se materializam nessas atividades que eu quero viver, ou que eu preciso viver? E daí, como é que eu me aproprio desses gêneros para viver essas experiências profundamente e com aquilo que o Bloomert fala, com mobilidade, com a condição de valor para aquilo, para o modo como eu digo, e para a condição também de trânsito. Né? Eu não só preciso saber que escolhas eu faço por conta dos valores que essas escolhas têm naqueles espaços, como eu preciso saber que trânsito que esses conceitos, essas possibilidades têm histórico
e também temporalmente, né? No tempo físico, porque falar aqui com esse grupo é uma coisa, falar hoje à tarde com um grupo que eu tive uma conversa que é da administração, né? São alunos de doutorado e pós-doutorado e tal, na área de administração, e eu estava conversando com eles sobre Vygotsky. E falar aqui com vocês hoje não é só o tema que muda, mas muda o modo como eu sou e o que a gente vai falar e como a gente vai falar e como a gente vai discutir, né? Então, essa percepção de tempo e espaço, essa percepção de valor das escolhas que você faz para dizer é muito importante. É muito mais do que está certo ou não está certo, concordou o verbo ou não concordou o verbo. Exige muito mais, exige a concordância, porque a concordância pode ser aquilo que vai fazer com que eu não seja valorada nesse espaço e, portanto, não ouvida, mas exige muito mais do que... Exige multimodalmente a minha entonação, meu gesto, minha expressão facial, meu movimento, meu posicionamento corporal, tantas coisas, tantas coisas. E que as pessoas não ensinam, né? Porque ficam preocupadas com a gramática, que é um mínimo aspecto no todo dessa discussão que a gente está tendo aqui. É importante, sem dúvida, mas é só um. E eu não posso deixar os outros de lado. Verdade, meninas. Sensacional. Mas nós chegamos aqui num ponto que, para a gente poder abrir aí para as pessoas que comentaram aqui no chat. Sensacional, perfeito. Eu acho que a gente poderia depois até continuar essa discussão, ter um próximo momento, porque assim, super me encanta. Eu acho que a gente tem um caminho longo aí pela frente para chegarmos aí nessa educação, nessa concepção de educação que a gente pensa, né, que é aonde nós queremos chegar. Nós temos aqui vários comentários e várias perguntas. Vou começar pelo da Soraya, que é até colega de vocês aí no Singularidades, né, Ana? A Soraya colocou aqui naquela hora que a gente estava falando sobre o encapsulamento aí dos saberes, né? Ela colocou a formação continuada de qualidade é a chave. As escolas precisam investir nisso. Vocês não acham que isso se deve ao modelo de educação bancária que temos, aquela educação conteudista que tem como finalidade preparar a pessoa para passar no vestibular? Eu concordo, Soraya, acho que... mas eu sempre fico tentando entender por que isso é tão caro e se mantém e se perpetua tanto. Eu acho que passa muito pelo medo, né, que as pessoas têm, porque uma educação que seja para a vida é desafiador. Para o professor é assustador, porque não tem controle. É um coronavírus, gente. É quase um coronavírus. Sabe o coronavírus? Que você não sabe, você entra nele, você não sabe o que vai acontecer com você, se você vai sair bem, se não vai, se você... né? Para mim é quase isso. Você fazer uma educação que você parte de situações da vida, para você... Você não sabe que conhecimento você vai precisar. Se você, professor, sabe o que precisa saber para poder trabalhar com aquelas situações que os alunos vão trazer, ou que você mesmo vai provocar. Então, assim, tem um descontrole que as pessoas muitas vezes não têm coragem de viver. Porque educação bancária, eu sei, eu tenho isso aqui para ensinar e, puf, eu vou lá, eu domino esse conhecimento, toma, agora estou passando para você. Está garantido. Eu passei coisa agora. Uma educação que parte da imersão na realidade, da percepção das demandas, das dificuldades que eu tenho que intercalar, eu vou ter que abrir minha portinha, bater na sua e perguntar, gente, não sei isso aqui não, você pode me ajudar? Você vai ter que saber que você vai precisar do próprio aluno, dos pais dos alunos, porque você não vai saber. Você não vai saber. Você não tem todas as respostas. E o professor tem poucas coisas para ser, que é uma profissão desvalorizada, uma profissão desprezada, é uma profissão, né? Então, ele pelo menos tem esse lugar de poder que é o lugar do saber. E se ele abre mão dessa educação do depósito, ele entra nessa educação das possibilidades, ele também perde uma coisa que é muito cara. Então, essa colonialidade da mente, do agir do professor, ela é resultado de um processo de desprezo que ele vem sofrendo historicamente. Então, ele se agarra no pouco que ele tem.
E aí ele deixa de viver amplamente a sua maior possibilidade, que é criativamente construir com os alunos. Quando ele assume a coragem disso, a vulnerabilidade que isso implica, aí é que ele é grande. Mas isso é um exercício quase psicanalítico que ele tem que viver. Como diz a minha psicanalista, assim, você tem que tomar posse do seu patrimônio. Não adianta só você ter um grande patrimônio. Você tem que se sentir capaz de lançar mão das coisas que você tem lá. Com segurança, que vai errar, isso já está garantido. O erro está garantido, está dado, está posto. Agora, junto com os alunos também vão aprender isso. Opa, olha só, pode errar. Olha que legal, a professora errou, pode errar. Isso também é algo que precisa ser aprendido e precisa ser considerado. Nós somos vulneráveis. Olha o vírus mostrando, gente. Se essa pandemia ensina alguma coisa, é a nossa vulnerabilidade. Então, como professores, por que não usar a vulnerabilidade como nosso poder de construção do inédito viável, que dizia o Paulo Freire, daquilo que não existe, mas que tem potência para existir. Ótimo. O Lenilson coloca aqui, ó, as escolas estão sobrecarregadas de burocracias e a formação continuada fica por último. É verdade, né? Infelizmente, a gente tem tanta coisa a obedecer, né? E a respeitar e a seguir, tantas demandas que muitas vezes né, algo tão importante fica aí por fazer. A Mônica Lemos falou, Fernanda, poderia falar um pouco sobre a contribuição das atividades sociais? Sim, a gente tem historicamente, né, no grupo de pesquisa e também nas práticas, nas discussões que eu faço, desde o livro de 2009, que foi lá comprado pelo MEC para distribuir nas escolas brasileiras, né, sobre a questão do ensino de inglês, que a gente vem fazendo essa proposta para pensar a organização curricular a partir das atividades sociais. O que são atividades sociais? São atividades humanas, as atividades que a gente faz. Então, quando eu falo assim, ir para a cama, é uma atividade social. Tomar banho, a gente fez essa também. Ai, gente, foi tão legal essa com as crianças. Imagina a gente ensinando as crianças assim, saboarem. Gente, o máximo. A outra coisa, você fazer uma manifestação, ir a festa. A gente fez um trabalho sobre o papel da mulher com ir a festas, que a gente começou na festa dos anos 60, trabalhou as festas, o papel da mulher nas festas durante a época shakespeariana, então mostrávamos cenas do livro, do filme. Na época, pegando as obras da Jane Austen, pegando coisas, e sempre a mulher como mercantilizada nessas festas, como mercadoria para você poder atingir algo. Então, o ir a festas, os bailes e não sei o quê, sempre como algo que põe a mulher no lugar de mercantilizar, de mercadoria. E a gente chegou até as baladas. Eu lembro que a gente tinha, na PUC tem muita balada, né, aqui, e acontecia lá, né, agora menos. Agora nada, mas... Bom, mas quando tinha muita balada. E as baladas eram assim, mulher de graça. E os alunos falavam assim, ai, que ótimo, a gente não paga. Mas por que não paga? Vocês já se perguntaram por que não paga? Vamos olhar os convites, vamos olhar como é que... E a mulher sempre uma mercadoria. Você não paga porque o homem aí vem, porque vai saber que vai estar cheio de mulher. Mulher não paga a consumação, sei lá o quê. Sempre uma coisa que coloca a mulher no lugar de mercadoria. Então, a gente estudou o papel da mulher a partir da atividade de ir à festa. E as meninas que começaram a questionar, peraí, mas isso não está legal, isso não é justo. E os meninos também. Então, assim, você parte de atividades da vida, coisas simples, ir à feira, fazer uma... A gente fez um que era... como é que é? Participar de uma campanha eleitoral. Em 2018, quando teve a campanha para presidente, a gente trabalhou com eles tinham que formar um partido político, mas eles estudaram todos os programas de governo de todos os partidos, em 3 áreas, era educação, saúde, e não sei se habitação, nunca me lembro o terceiro, mas enfim, eles tiveram que estudar todos para formar o partido deles, e aí eles tinham que ir para debates públicos, fazer jingle.
viver isso faz você entender historicamente o que é um processo eleitoral. Viver isso permite que você entenda historicamente o que são as eleições nesses anos todos e como que ela acontece, quais são as regras, o que é, como é que se vota, o que é, por que vota assim, quem que você está elegendo nesse processo, por que está... Não é vote nesse ou vote naquele, mas é entenda o processo que você está vivendo. E muita gente falou assim, eu nunca tinha lido, inclusive professores, eu nunca tinha lido um programa de governo de partido nenhum. E por conta da atividade, aprendi a importância. Olha que coisa, é importante ler isso, sabia? Não é só gostar da carinha do cara que está lá, mas é entender qual é o programa que ele está propondo, a viabilidade daquilo, se aquilo é o que eu concordo ou não. Entender assim, como é difícil chegar a um ponto comum. Esse projeto que eu contei da habitação, a gente fez um projeto de manifesto em relação às questões de habitação. Mas as pessoas não concordavam. Tinha pessoas que achavam que invadir um prédio, mesmo que não tivesse habitado, mesmo com todo tipo de problema, não era. E a gente teve que se ajustar. Trabalhamos a argumentação para que eles pudessem... Por quê? Quais são os mínimos pontos que a gente defende, que a gente abomina? Então, a gente colocando em atividade, os saberes são trabalhados de outra maneira. Então, trabalhar atividade social, organizar um currículo por atividade social, permite isso, permite ver os saberes em ação. E aí você tem aquela vida que atravessa, né? Você passa pelos processos de aprendizagem como uma vivência e não simplesmente como uma aquisição de conhecimento. Aí tem aqui a Ana Paula que coloca exatamente isso. Então, as instituições educacionais, elas não parecem estar alijadas da realidade social? Sim, né? A educação acabou se distanciando da vida, né? Infelizmente. Mais agora. E as perspectivas políticas que a gente vem vivendo nos últimos tempos parecem que reforçam isso ainda mais, porque quando você coloca qualquer aspecto, então não pode ler isso porque isso daqui fala de homossexualidade, não pode falar disso porque isso aqui fala do negro, não pode, e não problematizar isso. Não pode falar disso porque essa aqui é uma família não sei o quê. Não pode, então, assim, não pode ler Dorian Gray porque sei lá o quê. Então, assim, em vez de você trazer as questões para problematizar, você elimina. Eu lembro que a gente fez um projeto que era churralco. A gente criou uma situação, fez uma brincadeira que criou um churralco, que é o que acontece nas universidades, nas escolas, porque não se pode discutir sobre drogas, não se pode falar disso, mas você vai nas festinhas de 15 anos, bar mitzvah, sei lá o quê, isso aqui, rola solto, bebida alcoólica para criança liberado com todo mundo, com os pais lá vendo, achando tudo normal, mas não pode trabalhar essas questões na escola. Nós trabalhamos isso. Trabalhamos o que era uma droga lícita e ilícita, porque muitas crianças são viciadas nas drogas lícitas, que os pais mesmos introduzem, porque querem que elas fiquem mais calminhas. E tá tudo da boa. Tá todo mundo. Então a gente problematizou isso, trazendo. As crianças viveram papéis de ser aquele que estava fazendo o papel do traficante, o papel do... Viveram tudo isso de um churrasco para problematizar. Não é para se tornar um traficante, nem para se tornar um usuário, mas para entender o significado dessas questões e problematizar isso. Mas você tem que ter coragem. E as escolas têm coragem de enfrentar os pais para problematizar essas coisas? Poucas são as que têm coragem. Poucas são. Aí a gente tem a Silvia até que trabalhou com a gente, uma pessoa sensacional, falando que incrível essa reflexão. A Daniela Ferreira também. O Lenilson coloca aqui, interligar o global e o local. Pense globalmente, haja localmente. Né? Já dizia aí John Lennon. E a Márcia, a querida Márcia, poderia apresentar sugestões para envolver toda a comunidade escolar, famílias, docentes, das outras disciplinas, gestores, no projeto bilíngue? Eu acho que todo projeto tem que envolver todo mundo, e a família principalmente. A família tem que ser educada. Só para dar um exemplo, a gente fez um projeto uma vez numa comunidade carente, claro, né? Nesse caso ali era muito grave a questão, as meninas, mas não acho que é tão diferente nos outros locais, não, só que é menos explícito. As meninas e os jovens não sabiam diferenciar sexo e estupro,
porque era um sexo tão violento que acontecia entre eles já na juventude, na própria escola, que eles não conseguiam fazer essa diferença. Isso era uma questão seríssima. Então, nós trabalhamos com os professores que tinham dificuldades tremendas em lidar com essa questão também, para que eles pudessem trabalhar com as crianças, e os jovens passaram a fazer workshops para os pais sobre as diferenças e as questões da sexualidade, da afetividade na sexualidade, o que é um estupro, o que caracteriza um estupro, por que o aceite, o que é um aceite, o que é uma negação de uma relação violenta, e não necessariamente violenta, mas não desejada. Então, essas pequenas coisas que partiam desde uma aula de ciências, em que a professora explicava o mínimo para você entender o prazer no sexo, e não só como não ter doenças venéreas, né? Porque eu me lembro que quando eu estudei a questão do aparelho sexual, era isso, era não ter doenças venéreas, não engravidar, não, e outras coisas que a gente faz com esse aparelho sexual, que também são importantes de serem aprendidas, como se trabalha isso. E aí, olha como isso é desafiador. Você trabalhar com as crianças para as crianças serem formadoras dos pais, gente. Olha isso. E a gente conseguiu fazer. E foi um projeto muito bacana. Mas isso é o radical, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas radicais, gosta de esporte radical. Então, a gente pode fazer coisas pequenas, como já fizemos. A própria questão da biblioteca circulante, em que as crianças passaram a trabalhar momentos de leitura e clubes de leitura em que os pais se envolveram para fazer leituras e também vivenciar os clubes de leitura. Porque normalmente as escolas fazem assim, vai o livro para casa, lê, depois traz, mas não envolvem as famílias em processos de discussão da leitura, ou de cineclubes, como tem uma amiga minha que faz, ela faz cineclubes com alunos, pais, professores, pelo menos uma vez por mês, para debate de questões que estão rolando na escola. Então, assim, há tantos projetos. O projeto que a gente faz de revisão curricular envolve pai, aluno, professor, diretor, coordenador, discutindo o currículo. Quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar, o que vai trazer de exemplo, quem que vai ter pai vindo trabalhar, como é que vai ser isso? Os pais têm muitos saberes que a gente pode aproveitar. Não se subjugar a eles. Não ser o único saber, ensinar o que o pai acha que tem que ser. Não, mas ser um dos saberes que a gente vai ensinar. Não importa que a gente não concorde, mas é mais um. Se a gente trabalha com ecologia de saberes, de forma intercultural, o conhecimento que os pais acham relevante vai ser mais um. E eles podem trazer, assim como outros. Então, a gente vai criar aí, ó. Mas aí a gente tem que ter uma paciência com os saberes. Talvez a gente não vá dar tanto conteúdo quanto a gente acha que a escola deveria ter dado. Talvez a gente vai ensinar menos, porém com mais profundidade e mais expansão de conhecimento do que se a gente tivesse ensinado todos os itens que estão lá no currículo fechadinho, fechadinho, fechadinho. Isso é ousado, de qualquer maneira. Porque trazer pai para a escola significa discutir, debater, ampliar as possibilidades de conhecer. Ótimo, Fernanda. Muitíssimo obrigada. Gente, eu vou ficar devendo aí as outras perguntas, né? Já deu aí o nosso tempo. Muitíssimo obrigada, Fernanda. Foi incrível, sensacional. Tenho certeza, todos os comentários aqui foram de sensacional para cima, que de fato foi. Muito obrigada, Ana Paula. É uma honra ter você junto conosco, ter você na nossa equipe de assessoras pedagógicas. Estão todas aqui conosco essa noite. Muitíssimo obrigada, muito obrigada a todos. Uma boa noite. E a gente, se Deus quiser, vamos ter mais conversas aí com a Fernanda e com a Ana. Agradeço a Ana, Flávia, a possibilidade de estar aqui, toda a equipe que está no background, que deu apoio e suporte. Também a vocês, professores que estão aqui interessados, fazendo perguntas, querendo participar. É um prazer poder compartilhar com vocês e a gente está aí, né? Tem tantas atividades. Posso fazer um convite? Lógico. Nossa. Neste sábado, nosso grupo de pesquisa vai fazer a nossa festa junina Arraial contra a Fome. A gente tem sempre atividade, já fizemos esse ano o Carnaval das Brincadas, fizemos esse ano a Brincada Antirracista, Orgulho LGBTQI+, e junta criança, adulto, professor, não professor, todo mundo. Se vocês quiserem, sempre tem uma coisa voltada para aprender brincando.
Então, dessa vez, a gente vai aprender as questões da fome, junto com a nossa tradicionalíssima e cheia de comida festa junina. Então, quem quiser participar, é só entrar no site do nosso projeto, Projeto Brincadas, e vocês vão achar. Se vocês procurarem Projeto Brincadas no Facebook, vocês vão achar o convite para esse evento. Pode mandar uma mensagem também, que a gente acha e manda para vocês. É Eu já estou com meu gratuito. chapéu de palha. É muito legal. Minha fantasia está aqui do lado, já prontinha para eu colocar no sábado. Eu arrumo tudo com bandeirinhas e tudo. Gente, a gente tem que viver a pandemia como é possível. A gente, no ano passado, fez uma festa junina, foi um sucesso absoluto. Dançamos quadrilha e tudo. E vamos ter de novo, quadrilha aqui, online, no Zoom. E é gratuito das 10 ao meio-dia, você pode ficar o tempo que quiser. E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma campanha, porque a gente está arrecadando comida, alimento para comunidades indígenas, comunidades carentes, que são projetos que a gente está tentando dar sustentação durante essa pandemia, porque não está fácil, gente. As pessoas estão passando muita necessidade. A situação de fome no país se agrava a cada dia. Então, a gente faz o que a gente pode. Quem quiser contribuir também, está lá para vocês poderem participar. Muitíssimo obrigado mais uma vez. O Bia agradece a todos aí a presença. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham, a gente está aqui para respondê-los. Né? Visita nosso site lá, o Be Bilingual Education também. Se quiserem saber mais sobre o nosso currículo de educação bilíngue, estamos aí às ordens para respondê-los. Mais uma vez, obrigada, Ana, obrigada, Fernanda, foi sensacional. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Obrigada a todos, gente. Fê, foi muito bom te ver. Muito bom estar com você, Ana, e o pessoal todo. Beijo, gente. Beijo. Beijo.